Fala, meu amigo, fala, minha amiga. Eu sou o Felipe Luna. Muito boa tarde, boa noite, bom dia para você que está vendo esse vídeo ainda com a voz ruim. Então, assim, possivelmente essa gripe só vai me recuperar nos próximos dias. Então, a minha voz, ela tá desse jeito aqui, vai se acostumando até ela voltar ao normal, tá? Mas eu não poderia deixar de falar de uma safadeza que foi feito com o torcedor do Sport ontem. O que foi feito com o torcedor do Sport é basicamente o seguinte, você vai entender. É como se eu chegasse na tua casa e falasse assim, ó, tá vendo o teu banheiro ali? Tu não vai usar. Você vai falar pra mim assim, é o quê, Luna? É a minha casa. Não vai usar. Mas eu quero fazer xixi, se vira. Faz no quintal, problema teu. Eu vou alugar aquele banheiro ali, o problema é teu. É basicamente o que foi feito com o torcedor do esporte ontem, tá? Pedi pra você se inscrever, ativa o sininho, deixa o teu like. É um vídeo polêmico, mas eu não tô nem aí. Vou falar realmente porque eu presenciei tudo, tá? Vamos lá. O que é que aconteceu? Eu cheguei na Ilha do Retiro ontem, só para vocês entenderem aonde fica a imprensa. Sabe a parte social? Na lateral tem os assentos especiais. Acima, lá no final, tem onde fica a imprensa, a bancada da imprensa, que por sinal é um lugar bem bacana, bem organizado com internet. O que é que acontece? Eu já percebi quando eu cheguei que a parte das assentos sociais especiais estava dividida pela metade. Tinha uma parte pela metade mais pro lado esquerdo, voltada para a social ali, e a outra parte estava dividindo a torcida do Corinthians. Eu já achei estranho, porque assim, por mais que tivesse muita gente na torcida do Corinthians, dava pra gente enxergar ali que não precisava daquela distância toda para separar. Deixa eu tomar uma água aqui. Garrafinha de Fortaleza, tá, gente? O pessoal da Go Case mandou para mim. E aí, o que é que acontece? Já de cara, eu já vi que a torcida do Sport ficou muito espremida. E eu vi que a do Corinthians, proporcionalmente, tinha mais espaço do que aquele assento. Já achei estranho. Começou o jogo, assisti o jogo normal. No final do primeiro tempo, eu vi um pequeno início de tumulto, de discussão. Fui lá na parte dos assentos especiais, que tinha gente, porque a parte que eu tava não tinha ninguém. Fui ver o que é que estava acontecendo e aí eu comecei a entender o que é que aconteceu. Foi diminuído a quantidade de pessoas para o time do esporte, para os assentos do esporte, para a torcida do Corinthians. A gente já tinha ouvido falar que teria um aumento na capacidade da torcida, só que só para visitante, o que eu nunca entendi isso. Porque por si só já tinha garantido 10%, mas para que aumentar mais para a torcida visitante? O Cássio Zirpoli, ele explicou. Vamos dar uma olhadinha aqui no que ele falou? Para entender? Vamos lá. Na hora que começou o jogo, já estava respondendo, inclusive, por que a arquibancada frontal perdeu, o possível motivo para a arquibancada frontal ter perdido a quantidade de ingressos que perdeu. Primeiro, os visitantes ganharam 1.147, e antes que alguém fale, veja, antes era 3.051. Já era mais de 10% da capacidade da ilha. 26.345, o Sport estava 11, a ilha foi para 27.325, e o setor de visitantes subiu para 4.198. Isso dá 15%. Tudo só precisa ser de 10. Você sai demais daquele que quer ser. Mas enfim, mas também não pode ser desse. Se tiver espaço, não vai usar devido porque no fim das contas, o Sport queria usar a curva para o visitante, já que não pode, por isso não deixa e tal. Mas chamou a atenção que na hora que subiu o visitante no vídeo, a gente alertou, ó, se o visitante, a Geraldo Placar, que é o setor da torcida visitante, subiu 1.147, a arquibancada frontal do Sport, que é aquela arquibancada na lateral do campo, e essas duas curvas, esse setor inteiro, esse setor perdeu 1.650 lugares. Caiu de 8.032 para 6.382. E na hora que começou a transmissão, e a curva entre a arquibancada frontal clássica, né, que é aquela da lateral do campo, e a geral, para mim a explicação já estava ali. Estava bem visível porque que tem 1.650 lugares a menos. E no fim das contas, a gente está olhando na foto que a torcida do Corinthians até entrou na curva também, não estavam lá. Uma super lotação. E aí, durante a transmissão, foi dito aquelas pessoas que estão ali são mulheres, crianças e pais que estavam com seus filhos. Assim, pelo menos alguém teve consenso para abrir o espaço, mamães, crianças, acho que idosos também, e pais que estava só o pai e o filho também foram liberados para entrar. Não sei se vocês estão entendendo o que o Cássio está falando aí, mas basicamente foi aumentado a capacidade ali da torcida visitante porque o ingresso era mais caro. Eu não tenho a informação porque eu não vi na hora, mas me informaram que o ingresso estava custando R$ 200. Tanto que a renda foi alta. A renda do jogo ontem, ela deu em torno de quase 1.800.000 reais. Vou falar a renda certinha para vocês.
Só para vocês entenderem o que eu tô falando e o ponto que eu quero chegar. A renda acabou dando R$1.776.835.000, ou seja, quase R$1.800.000 para um público de R$26.504. Só que o ponto, cara, que eu quero falar com vocês é o seguinte: não faz sentido você, mesmo querendo mais renda, você diminuir a capacidade do torcedor. Como o Cássio falou, mais de 1.000 lugares foram diminuídos a quantidade. O desconforto para o torcedor do Sport foi maior. O pessoal daquela curvinha ali dos assentos especiais, ela ficou muito apertada. Tanto que quando eu cheguei lá, os seguranças estavam tentando resolver o que eu vi, porque realmente eles perceberam que o pessoal estava muito espremido. Tanto que depois eles entraram em contato e a diretoria acabou liberando um pedaço ainda maior de onde estava livre. Basicamente, as pessoas foram ali para onde ficam os familiares dos jogadores, sabe? Então, cara, é uma sacanagem que fizeram com a torcida do Sport em prol de renda. Eu acho que se tivesse tido transparência, aí tudo bem, galera, ó, a gente vai diminuir a nossa capacidade, a gente vai aumentar a capacidade do Corinthians, porque a gente precisa de mais dinheiro. Mesmo sendo uma bizarrice, seria uma bizarrice honesta, o que não foi o caso. O Thiago Medeiros, ele falou sobre isso. O Thiago Medeiros é jornalista da Rede Globo e também ele é torcedor do Sport. Então ele é um cara que ele sempre se pronuncia, né, com relação a situações no esporte. Eu vou colocar na tela aqui para você ver o papo do Thiago Medeiros que ele mandou com relação a isso. Ele falou o seguinte, ó: tirar espaço e qualidade do seu patrão, seu torcedor. A pior decisão dessa catástrofe que é o Sport é sempre a próxima. Se não vai pedir desculpas, ao menos não repitam esse absurdo, porque realmente foi um absurdo. Você tirar qualidade e espaço do torcedor do Sport foi uma safadeza. Eu acho que a diretoria do Sport deveria se pronunciar e pedir desculpa. E ser honesta com relação a isso. E falar, ó, galera, a gente precisava de grana, então a gente aumentou a capacidade porque o ingresso era mais caro e a gente sabia que ia lotar. Mas desculpa, foi um erro, a gente não vai fazer isso novamente. Porque, cara, foi de uma safadeza, pra mim, gigantesca. Na hora, eu não tava entendendo. Eu disse, eu vou esperar acabar o jogo, eu quero entender de fato o que é que aconteceu. E foi isso. Em resumo, diminuíram o espaço da torcida do Sport para dar mais espaço para a torcida do Corinthians para dar mais dinheiro. Aí você diminui a qualidade, como o Thiago falou, e você diminui também a qualidade e o espaço do torcedor do Sport. Eu só vi isso quando os clubes vendiam mando de campo. E eu nunca vi isso aqui em Pernambuco. Nem o Santa Cruz, na sua pior situação financeira, vendeu mando de campo. Nem o Náutico, na sua pior situação financeira, vendeu mando de campo. O Sport, meio que indiretamente, fez isso com mais de 1.000 lugares. Para mim, foi uma safadeza e foi bizarro. Eu quero saber a tua opinião. Comenta aqui o que você acha sobre isso. Se a diretoria do Sport se pronunciar, que eu acho difícil, eu volto no próximo vídeo, abro um adendo e comento sobre isso. Vai mudar alguma coisa? Não vai mudar, porque a safadeza já foi feita. Mas eu trago esse direito de resposta aqui, tá bom? Comenta aí, se inscreve, daqui a pouco eu tô voltando. Um abraço, tchau, tchau.